Boa noite, gente. Boa noite. Amém, né? Gente, né, eu queria compartilhar. Eu ia abrir um parênteses, né, que era isso aqui, né, mas já falou, né? Isso aqui não é da Apple, gente. Amplia a visão de vocês. Deixa Deus permitir Deus ampliar a visão de vocês, que isso não é da Apple, tá? Mas, né, eu recebo, no nome de Jesus, né? Gente, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, né, uma reflexão, né? Algo simples, mas que eu acho que vai edificar a vida de cada um aqui, né? De alguma forma, né? Todos aqui são jovens, né? São pessoas que buscam algo, que anseiam por algo, né? E eu queria compartilhar algo com vocês, né? O tema do nosso culto de jovens qual é? Não escutei, gente. Qual é? Amém, né? God Vibes, né? Ou numa tradução, vibe de Deus, né? O que você quiser falar aí. E eu queria compartilhar que vibe é essa, né? Que Deus tem para cada um de nós. Qual é a vibe de Deus, né? E eu vou ler aqui para vocês, né? Se vocês quiserem acompanharem, é um versículo muito conhecido, né? Que é João 10:10. Amém? Que diz o seguinte: o ladrão nem vem para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? E é isso que eu quero trazer para vocês primeiramente, né? Viver essa vibe de Deus. E qual é a vibe que Deus tem para cada um de nós, né? Eu quero começar essa reflexão, né, focando mais nessa parte B do versículo, né? Em que Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus deseja que você tenha uma vida em abundância. Uma vida em abundância, gente, onde tudo que você fizer, onde você estiver, tudo vai fluir. Tudo que você for fazer vai fluir, vai acontecer, né? E quando a gente entra nessa nossa idade, né, 18 anos para cima, né, é geralmente um período em que acontecem muitas mudanças, né? Muitas responsabilidades são adquiridas, né? Sonhos, você começa a buscar sonhos mais altos, onde é um momento em que você começa a ver outras coisas, né? Começa a ansiar por novas coisas. Novas responsabilidades aparecem, novas oportunidades aparecem. E é nesse período, né, que ocorrem essas mudanças, né? Onde eu passo, né, de um adolescente para adolescente, e agora eu passo a ser um jovem adulto, né, 18 anos, né, buscando outros anseios. E muitas das vezes, né, a gente como jovem acaba não sabendo lidar tão bem com essas mudanças. Porque é tanta coisa que acontece, muita coisa nova surge, muita responsabilidade, às vezes pressão. E às vezes o jovem ele acaba não lidando tão bem com isso. Não acaba conciliando tantas coisas que aparecem. E Inácio, do que você está querendo falar? Né? Um exemplo prático é o quê? Você está aqui na igreja, né? Você é um jovem e você começa a ter novas oportunidades, né? É um período que você vai iniciar a faculdade, é um período que você vai começar a ter um trabalho, é um período em que você vai obtendo e ganhando novas responsabilidades. E tudo isso demanda tempo. Tudo isso consome tempo da gente. Consome tempo, consome energia, o que for. E muitas vezes é tanta coisa, como eu falei, que o jovem ele acaba não lidando, ele não sabe conciliar tão bem assim. É tanta coisa que aparece, muita coisa nova, muita responsabilidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E na grande maioria das vezes, quando essas coisas aparecem, elas consomem, e o jovem não sabe lidar com isso. Muitas vezes o jovem que está na igreja, ele acaba deixando Deus de lado, colocando para escanteio, né? A vida com Jesus acaba não sendo mais a mesma, porque ele acaba não conseguindo conciliar a vida dele com Jesus e a vida de tantas outras coisas que ele tem para fazer. Mas Jesus ele fala que ele tem uma vida em abundância. Se é em abundância, não é para faltar em nada.
Não é para faltar com Deus, não é para faltar no trabalho, não é para faltar na faculdade, não é para faltar em área nenhuma. E muitas vezes a gente está aqui tem jovens que já trabalham, aqui já tem jovens que fazem faculdade, aqui já tem jovens que fazem inúmeras coisas, né? E às vezes tem que lidar para conciliar tanta coisa. É a igreja, é a própria vida com Deus, é ministério, é a faculdade, trabalho, família, ser um bom filho na casa. E às vezes tem que lidar com isso, né? E eu quero trazer para vocês que é possível lidar com tudo isso. É possível conciliar a sua vida com Deus, a sua vida na igreja, a sua vida no ministério, quem faz parte do ministério, seu trabalho, seu estudo, sua família, sua casa, né? Eu estou falando isso porque infelizmente, eu falo isso com pesar, já presenciei demais esse tipo de situação, né? O jovem caminhava comigo na cela, caminhava comigo na igreja e acaba deixando Deus de lado, a igreja, porque precisa fazer outras coisas, não está sabendo lidar, não tem tempo, né? É tanta coisa que não tem tempo para ter um tempo com Deus e aquilo vai consumindo ele, a vida dele, e acaba Deus ficando de lado. Mas a vibe de Deus é que você possa ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, né? Que você tenha, sim, uma vida em abundância, em todas as áreas da sua vida. Mas para que isso aconteça, Jesus ele não pode deixar de lado, ser deixado de lado. Jesus ele tem que estar no centro de tudo. Porque ele estando no centro de tudo, tudo vai fluir. Sabe por quê? Porque eu vou falar para vocês o que tem em Mateus 6,33, que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? A própria palavra é muito clara. Você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vai ser acrescentado. Na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. E quando Jesus ele fala, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, não é falando, permita-me a expressão, é a igreja e dane-se o resto. Não, não é isso. É o que? Se você colocar Jesus no centro, como na sua vida, tudo vai fluir, porque Ele vai permitir que isso aconteça. Ele vai permitir que todas as suas áreas fluam da melhor maneira. E falando nisso, né, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, né? De forma resumida, um pouco da minha vida para vocês. Com uma forma de testemunho, com uma forma de compartilhar para vocês de que sim, é possível. Sim. Que se eu posso, vocês também conseguem. Porque a Bíblia é muito clara. Quando eu coloco Jesus no centro de tudo, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque Ele é o maior interessado em que isso aconteça. Eu aceitei a Jesus faz 5 anos, um pouco mais de 5 anos, em 2014. Eu tinha 18 anos, e nesse período, foi um período em que eu estava vivendo várias mudanças, muitas coisas novas aparecendo. A minha própria experiência com Jesus era uma coisa muito nova, porque eu nunca tinha tido, né? Nunca tinha tido nenhuma experiência com igreja, com Jesus, não sabia nem que era a Bíblia, né? E aí, essa foi a minha primeira experiência, né? E na época, eu tinha acabado de passar na faculdade, né? Tinha acabado de entrar. E aí, lá vai chegando as coisas de pouco a pouco, né? Fui me envolvendo na célula, me envolvendo na igreja, fui aprendendo vários princípios, inclusive esse que eu mostrei para vocês, né? Entendendo que eu posso ter viver a minha vida na igreja, fazer o que eu gosto, estar com as pessoas, buscar o meu Deus, né? E fazer as minhas atividades, obrigações que eu tenho no meu dia a dia. E aí, no início dessa jornada, né, fui aprendendo, sendo ensinado, sendo discipulado, e BBB, bababá. Foi passando um tempo. Porque era muita coisa, né? Resumidamente, né? E eu fui aprendendo cada princípio. Aprendendo a orar, aprendendo a ler Bíblia.
Que foi? Eu não percebi o que foi que eu fiz. Amém. Né? Aprendendo a orar, a ler a Bíblia. E, consequentemente, muitos princípios, né? E aí eu estava entrando na faculdade, já tendo muitas experiências novas, né? Conhecendo a igreja, conhecendo como ela funcionava, aprendendo muita coisa sobre Deus, né? E aí já com certo tempo, alguns meses depois, eu acho que no final de 2014, por aí, uma nova responsabilidade, me tornei discipulador, né? Onde eu tinha a responsabilidade de cuidar de alguém, cuidar de pessoas, ensinar pessoas, né? E era tudo muito novo, gente, para mim, né? E aí lá vai, vida na igreja, vida com a família. Eu tenho, até hoje eu faço isso. Além de ter a minha vida familiar, eu tenho que estar ajudando. Eu preciso muito. A minha mãe sempre precisa muito da minha ajuda em casa, porque a gente tem um comércio em casa, né? E aí dou essa ajuda para ela adquirir essa responsabilidade, vamos dizer assim, né? Porque quem comandava era o meu pai. Ele veio a falecer quando eu tinha uns 15 anos, né? Então, meus irmãos já tinham a vida deles, já eram casados, né? E eu, como filho, tinha que dar apoio à minha mãe, né? E, além disso, eu tinha que estar lá no comércio com a minha mãe, né? Ajudando ela, né? Como filho lá. Além de todas as obrigações por trás disso, né? E cuidar de pessoas, estudando na faculdade e tudo. E aí eu estava insatisfeito com a faculdade onde eu estava e queria entrar em outra faculdade. E aí, por conta disso, eu tinha que estudar. Ou seja, demandava tempo também, né? E aí o tempo, às vezes, que eu tinha era de noite, era discipulando, era na igreja, estudando programações, buscando o meu Deus, né? Casa, estudo, né? Mas sempre colocando Jesus em primeiro lugar. Não abrindo mão do meu tempo com Deus, com Ele. Todo dia, sem abrir mão, porque a Bíblia fala que eu devo colocar Ele em primeiro lugar, né? E colocar em primeiro lugar não é só a igreja excluir as outras coisas. Mas eu tenho que entender, poxa, eu preciso de Jesus. Ele tem que estar no centro, né? E aí, para a glória de Deus, consegui, estudando sozinho. Não tinha muito tempo para estar fazendo cursinho. Estudando no que dava tempo. E aí consegui, para a glória de Deus, passar para outra faculdade que eu queria, né? E aí, nesse meio termo, entrando em outra faculdade, recebi uma nova responsabilidade, uma nova missão. Liderar a célula. Olha aí. Amém? Né? Eu não estava só mais cuidando de pessoas, 1, 2, 3 pessoas, mas agora eu estava com a responsabilidade de cuidar de um grupo de pessoas. Olha o tamanho da responsabilidade. E aí tinha família, né? Trabalho ainda não, mas tinha faculdade, família, né? E tinha o meu próprio tempo com Deus também. Porque é muita coisa, eu sei que cansa fisicamente falando. Não tem nenhum robô aqui. Ninguém é robô. Fisicamente a gente cansa, né? Mas quando eu entendo que Jesus ele precisa estar no centro, eu não vou olhar para o cansaço, né? Onde muitas vezes eu chegava de noite para ter o meu tempo com Deus, eu estava cansado, né? Mas eu não abria mão, por quê? Senão eu ia entrar num ciclo vicioso. Como assim? Eu estou cansado, amanhã eu vou fazer, né? Sendo que a rotina ia ser igual, então eu ia estar cansado do mesmo jeito, né? Então entra num ciclo vicioso, a enganação. E aí, entrando nesse ciclo, a minha vida com Deus ia para o lixo, né? E as outras coisas não iam fluir muito bem, porque Jesus ele precisa estar no centro. Amém? E aí hoje, né? Olha de tudo isso, né? Comecei a trabalhando o dia inteiro, né? A vida na igreja, a vida na família, e conciliando, tentando organizar da melhor forma possível, né? Isso. Um exemplo, por exemplo, teve um dia, né? Que eu trabalhei o dia inteiro, tinha uma aula de noite até 8 horas. Depois da aula de 8 horas, eu tinha que ir para a casa do Cristo, para o discipulado. Depois da casa do Cristo discipulado, eu saí de lá umas 11 horas. E aí, sendo que no outro dia eu tinha trabalho, ainda tinha célula. Foi numa quarta-feira o discipulado, na quinta era célula, né? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Onde eu tenho muitas coisas, mas eu não abro mão daquilo que é importante, né?
Então, isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não cheguei com a desculpa de cansado. Não vou porque eu estou cansado. Ai, meu Deus, não sei o quê. Gente, eu estava cansado, mas eu fui lá. Se eu vou dizer que é fácil, eu estava mentindo, né? Mas não é fácil. Mas é a decisão que eu faço todo dia. De fazer as escolhas, de organizar o tempo, organizar minhas atividades e fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Eu não sou perfeito. Eu erro, falho, furo alguma coisa. Mas o importante é continuar e não parar. Com Jesus no centro. Amém? E eu estou compartilhando isso, nesse exemplo pessoal, esse resumão, né? Para mostrar para vocês que, poxa, é possível. Eu como jovem, sou jovem igual a vocês. Que está construindo a vida, está construindo as coisas, né? E que tem inúmeras responsabilidades pela frente. E como eu falei para vocês, né? É uma decisão diária. Eu decido decidir por Jesus todo dia. Porque Ele tem que estar no centro. Ele é a minha base, é a sua base, né? Ele é que nos sustenta, Ele que nos dá força. Porque a própria palavra garante isso. Nós somos jovens, nós somos fortes, né? Os jovens andarão, correrão e não se cansar, né? É Jesus que traz o sustento, né? Ele que é a base. Se você focar só em uma área e excluir todo o resto, seja lá qual for, você não vai ter o resultado que talvez você deseja. Mas o importante é que você tenha um equilíbrio, para que tudo possa fluir. E Deus, Ele vai fazer com que tudo flua. Porque Ele mesmo garante. Me coloque em primeiro lugar em a minha justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Ele vai acrescentar em tudo. O que é tudo? Tudo. Né? Né? E eu queria trazer para vocês 3 dicas, né? Para que você possa viver esse equilíbrio. Onde você tem uma vida, onde você faz inúmeras coisas, e você não precisa abrir mão de Jesus. Não precisa abrir mão da sua igreja. E a primeira dica é qual? Estabeleça quais são as prioridades, né? E eu vou te dar a dica, qual é a primeira prioridade. Vou dizer para vocês só a primeira. Está na Bíblia, é Deus. Né? Por quê? Porque Ele é a base, gente. Ele que é fundamental para a gente conseguir o equilíbrio na nossa vida, né? Ele é o que é de mais importante, gente, na nossa vida, né? Porque a gente tem que buscar, por quê? Colocar em primeiro lugar, porque a gente deve buscar a palavra, cumprir os seus princípios bíblicos, termos uma vida diária com Ele, né? Onde eu não abro mão de ter um momento diário com Ele, porque é Ele que sustenta. Você precisa ter um tempo dedicado para Jesus. Mesmo no universo de coisas que você tem que fazer, você não pode abrir mão do tempo com Jesus, seu tempo exclusivo para Ele. Né? Inácio, durante o trabalho eu leio a Bíblia, escuto louvor, leio a palavra no meio do trabalho, na faculdade. Ok, eu também faço isso, mas você não deve abrir mão do seu tempo só com Ele, no seu quarto, na sua casa, mas ter um tempo com Ele. Não se prender só à igreja, mas ter um tempo com Ele, né? Um exemplo aqui, eu acho que muita gente aqui faz a Academia Enem, né? Geralmente é sábado e domingo, né? Fim de semana, às vezes é o dia inteiro, né? Você está na academia e passa o dia todinho escutando um professor falando um monte de coisa. Química, física, matemática, português e blá, blá, blá. Um monte de coisa, né? O dia inteiro escutando, né? Como é que você pode estar no fim do dia? Cansado, naturalmente. Mas no dia de sábado, onde tem a academia Enem, você tem um culto de jovens aqui. E você leva uma blusa lá para a academia Enem, chega aqui, troca aqui no banheiro e vem aqui a buscar o teu Deus. Né? Às vezes o pessoal que caminha comigo na célula, né? Sabe como é minha rotina, ver de perto, né? E sabem, eu já chego do trabalho engatando na célula, direto. Vou, só desse tom, vou direto para a casa da célula,
né? Cansado, naturalmente, fisicamente. Mas quando eu chego lá, é uma atmosfera, uma alegria que nem parece que eu estou. Porque eu estou ali para buscar o meu Deus, para desfrutar também, né? Da mesma forma, você vem da academia e nem está lá, você não está vindo para qualquer lugar, você está vindo buscar o teu Deus, adorar Ele. Numa atmosfera propícia para isso. Não vai ter cansaço que te impeça isso. A não ser que você permita. Amém? Então, o primeiro é você estabelecer as suas prioridades. Quando Deus ele é o centro, Ele mesmo se encarrega em te ajudar a você estabelecer as próximas prioridades e fazer com que tudo funcione. Amém? Segunda dica, organize seus horários, suas atividades, suas rotinas, né? Estabelecer o que é rotina na minha vida. Rotina é o quê? O que eu faço toda semana. Eu sei que eu tenho que fazer, né? O que eu faço na minha semana? Eu faço isso, eu vou trabalhar, eu faço assim, faço assado. Tenho faculdade de digitar horário. Parece meio chato, gente, organizar e tal. Cada um tem sua forma. Tem gente que faz planilha, tem gente que anota em tabelinha, tem gente que escreve em caderno. A sua forma é você que escolhe. Mas o importante é que você organize o seu tempo, organize as coisas que você tem para fazer. Para que você não abra mão daquilo que é importante. Amém? Então, que você não precisa abrir mão de nada. Então, poxa, na minha semana, o que é que eu tenho de rotina? O que é que eu tenho que fazer? Que eu sei que eu tenho que fazer toda semana, né? Tá tempo para a minha família, tenho o meu trabalho, tenho a faculdade, tenho a tarefa diária para fazer em casa, um tempo para tirar para si, né? Cada um tem o seu hobby, cada um tem o seu gosto, tem coisas que cada um gosta de fazer, se assistir série, se assistir filme, se jogar videogame, ou ir para a piscina, ir para a praia, mas também reserve isso para você também, na sua rotina, já inclua também, né? E a terceira dica, gente, e última, para fechar, ore sobre sua rotina e suas tarefas diárias, né? Como eu falei para vocês, Jesus ele tem que estar no centro, ele tem que estar no centro de tudo, porque ele vai te ajudar, ele vai acrescentar em tudo, amém? Isso vai te ajudar muito, porque sabe aquele dia que você sabe que não vai ser fácil? Que você sabe que você vai ter muita coisa para fazer? Que você sabe que vai ser desafiador? Poxa, se você organiza o seu horário, você vai saber, poxa, sábado eu vou ter que fazer isso, aquilo, tal. Eu sei que vai ser cansativo, eu sei que vai ser puxado. Na semana, poxa, esse dia vai ser, eu acho que amanhã vai ser, o negócio vai pegar fogo. A giripoca vai piar, né? Né? Você sabe que o negócio não vai ser fácil. E por que eu estou te aconselhando isso? Né? Porque se você coloca ele no centro de tudo, né? Você precisa orar pela sua rotina. Poxa, Jesus, abençoa meu dia amanhã. Abençoa, me fortalece, me dá ânimo, me dá força. Amanhã eu vou fazer isso, e Jesus, me fortalece, me ajuda. Porque não vai ser fácil. Você está abençoando tudo aquilo que você está fazendo, vai fazer. E como você está colocando Jesus no centro, Ele vai fazer, Ele vai abençoar. Amém? Porque Ele quer que você tenha uma vida em quê? Porque Ele quer que você tenha uma vida em abundância. E a abundância é o quê? Que tudo possa fluir, tudo possa acontecer, onde você possa ter um equilíbrio, né? Então naquele dia que você sabe que não vai ser fácil, conte com Deus, porque Ele vai te dar força, Ele vai te fortalecer. Amém? Está todo mundo entendendo? Está claro? Show, né? Então, para encerrar, né, eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Como eu falei, se você permitir que uma área tome conta de todo o resto, você não vai ter bons resultados, a coisa não vai fluir muito bem, né? Então, organize o seu tempo, né? Existe tempo e momento para cada coisa, gente. Tem momento para trabalhar, tem momento para brincar, se divertir. Tem um tempo para estar na igreja, para estar servindo. Existe tempo para cada coisa. Mas tudo vai depender da disposição do nosso coração, né? Em colocar Jesus no centro e não querer abrir mão dele, não querer abrir mão de nada.
Amém? Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele quer o melhor para a sua vida, né? Porque a própria palavra dele garante isso. Assim como a palavra fala, matar, roubar e destruir, muitas vezes o diabo ele quer matar o seu ânimo, ele quer destruir a sua vontade, ele quer roubar as suas forças, ele quer mostrar para você que você não consegue, que você não é capaz, mas a própria palavra fala que você é capaz, que você é forte, que você tem força, e ele, o próprio Jesus está ali para lhe sustentar, mas vai depender de nós, sermos dependentes dele ou não, colocarmos ele no centro ou não. Deus te chamou para essa igreja, para esse lar, e Ele deseja que sim, você viva uma vida em abundância, né? Tudo que Deus vai acrescentar vai ser fruto da sua fé e fidelidade, né? Se você se manter firme, se você se manter fiel, poxa, a rotina não está fácil, mas eu não vou desistir, não vou abrir mão. Eu posso estar cansado, mas eu não vou abrir mão. Eu posso estar com sono, sei lá do que for, mas eu não vou abrir mão do meu tempo com Deus. Eu não vou abrir mão dele. Amém?